Capítulo 6. Sobre novos principados conquistados com armas e habilidades próprias. Não fique surpreso se ao falar sobre principados completamente novos, como irei fazer, eu usar os exemplos mais grandiosos de príncipes e estados. Porque os homens, andando quase sempre nos caminhos já trilhados por outros e seguindo através da imitação as suas ações, ainda são quase completamente incapazes de seguir fielmente as trilhas alheias ou alcançar o poder daqueles que imitam. Um homem sábio deve sempre seguir os caminhos trilhados por grandes homens e imitar aqueles que têm sido supremos, para que, caso a habilidade não se iguale à deles, pelo menos você poderá chegar perto. Deixe que hajam como os arqueiros espertos, querendo atingir o ponto que parece estar muito distante e sabendo os limites dos seus arcos, miram muito além do ponto que querem atingir. Não para alcançar com a sua flecha tamanha altura, mas para poder, com a ajuda de uma mira tão alta, atingir seu alvo. Eu digo, portanto, que em principados completamente novos, onde há um príncipe novo, encontra-se mais ou menos dificuldade para mantê-lo, de acordo com a habilidade de quem os conquistou. Agora, se elevar de particular a príncipe pressupõe ou habilidade ou sorte. Fica claro que um ou outro desses fatores diminuiria as dificuldades. Mesmo assim, aquele que dependeu menos da sorte será estabelecido com mais força. E ainda, os problemas serão facilitados quando o príncipe, não tendo nenhum outro estado, é obrigado a habitá-lo pessoalmente. Para falar daqueles que, através de habilidade própria e não pela sorte, se tornaram príncipes, devo dizer que Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu, dentre outros, são excelentes exemplos. E apesar de não devermos discutir sobre Moisés, tendo sido ele apenas um executor da vontade de Deus, ele deve ser admirado, mesmo se for apenas pela graça que o tornou digno de conversar com Deus. Mas consideremos Ciro e os outros, que conquistaram ou fundaram reinos, e veremos que todos são tão admiráveis e se as suas ações e condutas forem examinadas, elas não ficarão aquém das de Moisés, que teve tão grande preceptor. E ao examinar as suas ações e vidas, nós não conseguiríamos ver que eles deviam algo à sorte além da oportunidade, que lhes deu o material necessário para moldar as coisas da forma que melhor lhes servira. Sem essa oportunidade, o poder das suas mentes teria acabado, e sem esse poder, a oportunidade teria sido em vão. Era necessário, então, que Moisés encontrasse o povo de Israel escravizado e oprimido no Egito pelos egípcios, para que dispusesse a segui-lo e se libertar. Era necessário que Rômulo não permanecesse em Alba e que fosse abandonado no seu nascimento para que pudesse se tornar rei de Roma e fundador daquela pátria. Era necessário que Ciro encontrasse os persas infelizes com o governo de Médes estivessem moles e efeminados pela prolongada paz. Teseu não poderia ter demonstrado sua habilidade se não tivesse encontrado os atenienses dispersos. Essas oportunidades, portanto, tornaram esses homens afortunados, e a alta capacidade de cada um permitiu que reconhecessem a oportunidade para enobrecer e tornar famosa a sua pátria. Aqueles que, por virtude, se tornam príncipes, como esses homens, conquistam um principado com dificuldade, mas conservam-no com facilidade. As dificuldades que eles têm para conquistá-lo surgem em parte de regras e métodos novos que são obrigados a introduzir e estabelecer o seu governo e assegurá-lo. E deve ser lembrado que não há nada mais difícil de controlar, mais perigoso de conduzir ou mais incerto de alcançar sucesso do que liderar a introdução de uma nova ordem. Pois o inovador tem como seus inimigos todos aqueles que se davam bem sobre as antigas condições e defensores mornos aqueles que talvez se dão bem com as novas regras. Essa fraqueza surge parcialmente do medo dos oponentes, que têm as leis do seu lado,
e parcialmente da incredulidade dos homens, que não acreditam facilmente em coisas novas, até que tenham bastante experiência com elas. Então acontece que a qualquer momento e que aqueles que são hostis tiverem a oportunidade de atacar, eles o farão, como sectários, enquanto os outros defenderão com fraqueza, de forma que ao lado deles o príncipe corre perigo. É necessário, portanto, se quisermos discutir mais esse assunto, perguntar se esses inovadores podem usar as próprias forças ou se dependem de outros. Isto é, para levar adiante sua obra, precisam fazer preces ou podem utilizar a força? No primeiro caso, sempre acabam mal e não realizam nada. Mas, quando dependem de si mesmos e usam a força, então raramente estão em perigo. E é por isso, portanto, que todos os profetas armados venceram e os desarmados foram destruídos. Além das razões já descritas, a natureza dos povos varia. Enquanto é fácil persuadi-los de uma coisa, é difícil firmá-los nessa persuasão. E, portanto, é assim necessário tomar medidas para que, quando não acreditarem mais, se possa fazê-los crer pela força. Se Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo estivessem desarmados, eles não poderiam ter implementado as suas constituições por muito tempo, como aconteceu nos novos tempos com o Frei Jerônimo, que fracassou nas suas reformas assim que a multidão passou a não acreditar mais nele e ele não tinha mais como manter firme naqueles que acreditavam ou fazer com que os descrentes acreditassem novamente. Por isso, eles têm tantas dificuldades em continuar com seu propósito, pois todos os perigos estão no seu caminho, porém, com habilidade, eles irão superá-los. Mas, quando eles são superados e aqueles que os invejaram exterminados, eles começam a ser respeitados e continuarão depois poderosos, seguros, honrados e felizes. A esses grandes exemplos quero acrescentar outro, menos grandioso, mas que mesmo assim tem semelhanças com os outros, e espero que seja suficiente para ilustrar todo um grupo. Hierão de Siracusa. Este começou como um homem comum e tornou-se príncipe de Siracusa. Ele também não devia nada à sorte, mas à oportunidade, pois o povo de Siracusa, sendo oprimido, escolheu-o como seu capitão, de onde ele foi recompensado, sendo feito príncipe. Ele era tão habilidoso que, mesmo quando cidadão comum, quem escreveu sobre ele diz que não queria nada além de um reino para poder ser rei. Esse homem aboliu a velha milícia, organizou a nova, abandonou as antigas alianças, formou novas e, como tinha os seus próprios soldados e aliados, sobre tais alicerces pôde construir qualquer edifício. E assim, enquanto ele teve muito trabalho para conquistar, teve pouco trabalho para manter sua conquista.